Mais uma vez por estar aqui. O Alê sabe, eu tenho me dedicado de corpo e alma ao Recomendo, porque eu acredito nisso, e acreditar nisso, gente, é muito mais do que acreditar por utopia ou por, né, vendedor é uma desgraça, a gente é muito otimista sempre, né? A gente sempre acredita em tudo, acha que tudo vai dar certo, mas por que eu acredito no Recomendo, gente? Porque essa vai ser a nova moeda de negócio daqui para frente. Não tem jeito. Esses relacionamentos honestos, né? É difícil falar isso aqui no Brasil, né? Mas esses relacionamentos honestos, éticos, um querendo ver o sucesso do outro, na minha leitura humilde, é o que gera o grande ciclo da prosperidade e de abundância. Então, não importa o que os outros estão fazendo lá fora. O que importa é os nossos princípios que nos regem aqui dentro. E eu estou muito dedicado ao Recomendo, além de ser presidente lá do ecossistema, o Alê sabe, eu tenho me dedicado de corpo e alma no sentido de ajudar os membros do Recomendo a vender mais, porque imagina que beleza, todo mundo daqui vender mais, todo mundo, né, tá próspero, abundante, todo mundo ganhar dinheiro. E é óbvio que todos nós que estamos aqui, a gente tem um negócio. E qual que é a única forma da gente ganhar dinheiro com o negócio, gente? É vendendo, não tem outro jeito. Então, é para isso que eu estou aqui. O Recomendo, apesar de toda a transição maluca da pandemia, se eu pudesse tirar uma grande conquista e um grande presente que Deus me deu nesse período, certeza que foi o Recomendo. Absoluta certeza. Por isso que eu tenho muita gratidão por estar aqui. Estou aqui dedicada de verdade. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje, na verdade, eu tenho certeza que não é nada de reinvenção de roda. Eu vou trazer princípios básicos, mais do que nunca fazem sentido no momento atual do nosso cenário, no momento atual da economia e no momento atual onde o cliente mudou a forma de fazer conexão. Então, vamos pensar o seguinte, né? Falar de vender valor, gente, isso tem gente já falando desde 1950. Então, não é nada novo. Qual que é a novidade? Cara, só vai dar para fazer venda assim daqui para frente. Ou as pessoas aprendem a fazer essas conexões diferentes, ou elas vão continuar tentando vender produto ou serviço e não vai vender. Então, eu às vezes sou até meio incisiva em algumas coisas, vocês vão ver que meu perfil é bem assim mesmo, mas por quê? Porque, cara, ou você aprende a fazer a conexão correta com o cliente e para de tentar vender tudo para todo mundo o tempo todo, e foca realmente no seu cliente ideal, em quem que é o cara que tem o perfil para comprar o seu produto, serviço, e foca energia naquilo, ou definitivamente daqui para frente você vai estar gastando muito tempo, energia e, consequentemente, dinheiro. Atendendo ao pedido do Alexandre, a toque de caixa eu tentei trazer algumas empresas aqui, não é atualizado, mas da onde que vem o meu know-how e da onde que vem a minha vivência e por que eu hoje trabalho com venda de valor. Eu tenho uma consultoria que chama People and Sales, que trabalha focado muito em grandes empresas já há praticamente 15 anos. Eu fui executiva de grandes empresas, naveguei sempre entre áreas de negócio e áreas de RH, de gestão de pessoas, cheguei até um nível de diretoria, e um dia eu descobri, né? Descobri não, na verdade eu já sabia, mas tive a coragem e a ousadia de falar, não quero mais nada disso, eu quero viver meu sonho. E aí, o que eu fiz? Virei empreendedora. E aí, o que aconteceu? Quase virou um pesadelo, claro. Por quê? Porque você estava acostumado com um cenário e eu tive que começar do zero de outro. E como a história que eu tenho certeza da maior parte de vocês, ou de uma grande parte de vocês, eu também tive que me reinventar. Óbvio que para virar empreendedora, o que eu fiz? Quando vocês olham essas marcas e tal, fala, putz, cada marca, cada empresa, não pensem que tudo isso foi planejado. Na verdade, era onde eu tinha network, por isso que eu acredito na força do network, porque essas empresas que estão aí, cada uma delas foi me abrindo as portas porque eu tinha bons contatos, pessoas que passaram pelas minhas equipes, pessoas que eu já havia treinado. E aí acabou que, como eu só conhecia o mundo de grandes empresas mesmo, não era nenhum bicho de 7 cabeças. Então, se falasse assim, putz, você planejou só trabalhar com grandes empresas? Não. Mas eu vi que era o que eu sabia fazer, era a linguagem que eu tinha, e foi isso que eu dediquei minha carreira, dedico minha carreira bastante.
Só que o que eu pensei? Eu falei, caramba, se eu faço isso para as grandes empresas, pela consultoria, eu vejo que o maior pepino do Brasil é o empreendedor. As empresas têm boas ideias, têm bons produtos, mas por que dá errado? Porque não vende. Aí eu peguei todo esse know-how das grandes empresas e trouxe para essa plataforma que é o método venda de valor. Então, hoje eu me dedico praticamente 60% de tempo ao venda de valor, então a todos aqueles contatos de YouTube, Instagram, Facebook, é tudo conteúdo gratuito. Também faço mentorias para as pequenas empresas, também treino vendedores de pequenas empresas e também tenho curso digital, porque eu também precisei me reinventar nos últimos 3 anos e comecei a tentar viver um pouco mais dentro do meu propósito de vida, que é ajudar as empresas, as pequenas empresas a crescer por meio de venda. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque cada vez mais venda está correlacionado a você encontrar e reconhecer o seu valor. E vocês vão ver no curso que vocês vão receber aí, que aqui, desculpa, eu tenho que falar rápido, porque 25 minutos falar sobre isso cara, me deixa doida, né? Porque a ideia é só fazer um overview assim de tudo. Então, por que eu falo que o método é baseado em encontrar e reconhecer o seu valor? Porque eu vejo que há muitas pessoas que ainda eu encontro dentro do modelo de empreendedor ou pequeno empreendedor ou pequeno empresário, as pessoas acreditam nos produtos, acreditam nos serviços, mas não acreditam nelas. Acorda de manhã e fala, putz, eu tenho que fazer tal coisa, ou não gosta de vendas, ou fala, eu adoro meu produto, mas eu não sei vender, porque eu não gosto de vender. Eu não gosto de abordar cliente, eu não gosto de falar muito com as pessoas. Gente, se você tem uma empresa e não olha para você, não tem esse brilho no olho, essa motivação diária, e não sabe vender e também não quer aprender, o meu conselho é contrate alguém que saiba. Contrate alguém que goste, ou arrume um sócio que faça isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais vendas está ligado à conexão. A conexão é venda de gente para gente. Ah, Pri, mas eu trabalho com seguro, é super frio o negócio. Mentira, não tem produto e serviço frio. Tem produto ou serviço que tem a ver com a necessidade, que nem o Dimitrios falou, com a resolução de um problema de alguém. E esse alguém é uma pessoa. Ah, Pri, mas eu só vendo por e-commerce. Não tem problema, gente. Até por trás das plataformas de e-commerce tem um cérebro, tem uma pessoa, tem alguém que responde, tem alguém que fala no chat. E isso, por mais que a gente tenta robotizar, por mais que a gente tenta colocar sistemas que facilitem isso, no fundo, o que o cliente espera da gente é que a gente entenda e crie conexão com ele para resolver algum produto. Então, a primeira parte que eu falo sempre do método é encontre e reconheça seu valor. Acorde e fala, putz, que legal, eu tenho oportunidade de vender. Poxa, que bom, cara, eu vou falar com tal pessoa. Essa coisa da energia, né? E não estou falando da energia esotérica, até porque Einstein já trouxe o esoterismo, né, por água abaixo, que ele já provou que tudo é energia. Essa coisa da energia da venda, gente, cada vez mais vai criar conexão. Haja visto tudo que a gente vem passando hoje com a pandemia, a maior parte das reuniões que a gente tem é tudo digital, e mesmo no digital a gente está conseguindo criar conexão. Por quê? Porque é gente com gente, tá? E a outra parte que embasa você vender bem hoje, você trabalhar adequado ao que essa nova jornada do cliente traz, é você não ser mané, né? O que é não ser mané? É você ter método. As pessoas acham que venda é acaso, né? Que não precisa estudar, que qualquer um sabe vender, que é o que eu chamo do vendedor Jaque, né? Já que não serviu para nada, vai vender. E não é isso, né? Venda tem método, tem estudo, tem inteligência, tem ferramenta. Então, qual que é a base da venda de valor hoje? Nada mais é do que você ter crença de que aquilo realmente é importante, que vai acontecer, e você ter método para que essa venda aconteça. Sendo assim, o que você faz nesse momento? Muda a percepção de realidade do seu cliente. Gente, uma coisa é certa, depois que inventaram a China, a Índia, né, Vietnã, Iraque, criando, construindo, fornecendo mão de obra,
produto e serviço é igual em qualquer parte do mundo. Aí eu sei que isso para o nosso cérebro fala, mas o MEI é diferente. Não é, gente. Tem 300 milhões de produto igual ao seu espalhados por aí. O que vai fazer a pessoa fechar ou não com você em relação aos seus concorrentes? Não é o produto, é a sua conexão. É essa percepção de realidade que você transforma na cabeça do cliente, aos olhos dele, para resolver o problema dele. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente fala assim, mas eu acredito no meu produto. Tá, mas você tem que pensar no seu produto com a cabeça do cliente e não com a sua. Então, toda conversa de vendas daqui para frente, a gente pensa com a cabeça do outro. Olha para o seu produto ou serviço como se você fosse o cliente, perfil de cliente daquilo. Que não adianta nada você olhar com a sua visão. Para a gente, produto ou serviço nosso é filho. Vê se a gente enxerga defeito de filho. A gente não enxerga. A empresa é igual, gente. Produto ou serviço é igual. Então, você olha sob o prisma do outro. E venda é isso. Como que eu consigo enxergar e impactar o outro, mudando a percepção de realidade dele? Para isso, basicamente, a gente passa aí por 3 grandes pilares, né? O pensar, que é você ter o domínio emocional, o domínio mental, porque o domínio mental a venda é um jogo de estratégia. Não é mais um jogo de dama, é um jogo de xadrez. Então, você tem que estar preparado, tem que estar focado para que, passo a passo do jogo do cliente, você consiga mudar à medida que ele for colocando as peças corretas no tabuleiro. Outra coisa importante, gerenciar. Por que eu falo do domínio mental? Ainda é muito natural você estar falando com um cliente numa conversa de venda, seja no telefone, seja na internet, seja presencialmente, e aí tá olhando o catálogo, tá olhando o WhatsApp, tá prestando atenção em outra coisa. Começou a conversa de vendas, foca na conversa, esquece que tem mundo em volta. Porque lembra que é um jogo de estratégia? Estratégia é sucinto, estratégia é sutil, você tem que prestar atenção. É um jogo, né? Você nunca vê nenhum jogador de xadrez sem olhando, né, para o céu, para o filho, para o cachorro. O jogador de xadrez, ele está lá concentrado. A outra parte importante é você ter o equilíbrio emocional. Por que ter o equilíbrio emocional? Porque quem tem que conduzir a emoção da conversa de vendas é você. E muitos vendedores e empreendedores se deixam levar pelo cliente, né? O que eu falo se deixam levar pelo cliente? Eu vou dizer uma coisa que quase nunca acontece com a gente, mas é assim, ó. Pri, mas eu tenho um produto igualzinho o seu pela metade do preço. Pronto. Quando o cliente fala isso, um monte de gente quebra as pernas e fica tenso, inseguro. Não, cara, peraí, vamos lá, vamos tentar entender. Domínio emocional na conversa. E é óbvio que venda, gente, como a gente fala de dinheiro, como a gente fala de atitude, né? De querer, a gente fala muito da atitude. Então, vendas está muito na atitude. É por isso que eu falo que não adianta você abrir um negócio ou ter um negócio e ficar esperando o cliente te ligar. Você tem que ir atrás do cliente, você tem que buscar seu cliente ideal, você tem que fazer sua prospecção. Você que eu digo empresa, óbvio que se você tiver pessoas para isso, mesmo assim, você tem que ser o exemplo do cara de vendas. Mesmo que você tenha 100 pessoas na sua equipe de vendas, você tem que ser o exemplo. Você tem que não desistir nunca, né? Aquela coisa de ir atrás, fazer, acontecer. Eu vejo por todos os empreendedores que eu mentoro, e a maior parte deles, né, pequenos empreendedores, e as empresas que eu vejo de sucesso, é que o próprio empreendedor tem a cabeça comercial. Então, isso não é por acaso. Hoje, para você ser um presidente de uma grande empresa, você tem que ter passado pela área comercial. Antigamente, bastava servir de financeiro. Hoje, não. Hoje, você tem que conhecer cliente, tem que conhecer mercado, enfim. E o que é vender valor? Vender valor nada mais é do que você fazer com que o seu discurso de vendas adequado, a sua conversa de vendas adequada, faça com que o seu cliente tenha uma percepção de que o benefício que ele está levando, o pacote é maior do que aquilo que ele está pagando. Eu sempre dou um exemplo nessa parte, vocês vão ver lá no curso também que eu dou esse exemplo, porque é um exemplo muito prático do dia a dia da gente. Então, por exemplo, você olha numa vitrine, um sapato, um tênis, de repente, que aquele tênis é R$600, né? Aí você é um cara que corre, que gosta, que anda, você vai olhar para aquele tênis e vai falar, nossa,
R$ 600 esse tênis é barato. Ao passo que seu amigo que está do lado vai olhar para aquele tênis e vai falar o quê? Você vai gastar R$ 600 num tênis? Porque ele não gosta, porque ele não curte, mas ele pega esses mesmos R$ 600 e gasta num jantar. Ou gasta numa garrafa de vinho. Eu sofro muito isso porque eu adoro vinho. Então, a maior parte das minhas amigas não tomam tanto vinho quanto eu. Então, quando eu falo, gente, uma garrafa de vinho R$ 600, porque aquele vinho, elas falam, você é louca, você vai pegar R$ 600 para tomar, para beber. Eu falo, porque eu enxergo o benefício naquilo. Em contrapartida, elas são capazes de gastar os R$ 600 numa bolsa, que eu jamais pagaria, porque eu não uso. Então, gente, o que é valor? Valor é algo relativo ao que é importante para você. Então, qual que é a sacada da conversa de vendas? A sacada da conversa de vendas é você entender na cabeça do seu cliente o que é valor para ele e conduzir a conversa de vendas de forma que você apresente os benefícios à leitura dele. Entendeu? Até teve um exemplo, acho que foi lá no nosso treinamento, Ale, que a pessoa me perguntou, mas se a garrafa de vinho de R$ 600, como que você vende a 800? Foi mais ou menos isso. Eu falei, se você sabe que para aquela pessoa ela pagaria 600 e que aquela garrafa é importante, você começa a falar da safra, você começa a falar da uva, você começa a contar a história do vinho, você fala que aquele vinho tem pouquíssimas garrafas no mundo, que poucas unidades foram para aquela loja, ou seja, o vinho mudou? Não, o vinho é o mesmo, mas o que vem por trás da conversa de venda, gente, é o que faz você enxergar o benefício maior do que o custo, tá? Por quê? Porque, na verdade, nós trabalhamos, sempre que a gente cria uma expectativa na cabeça do cliente, ele tem uma promessa de entrega. O que é a promessa de entrega? Pensa assim, o que seu cliente sabe sobre o seu negócio? Nada. Mas com toda a informação que ele tem hoje, com todos os meios de comunicação, ele jura para você que ele sabe tudo. Então, quando ele vai fechar um seguro, ele já chega com uma carga aqui de informações sobre seguro, porque ele acha que ele sabe de seguro. Só que, no fundo, o que ele sabe é pouco perto de você, que é o especialista. E aí, entre o nada e o tudo, é onde a gente baliza a expectativa do cliente hoje. Por isso que é muito difícil vender hoje, gente, porque você nunca sabe qual que é a real expectativa do cliente. Então, se você entrega menos, por exemplo, que é o pontinho vinho aqui, do que a cabeça do cliente está esperando, que é o pontinho laranja, gera uma frustração. Se você entrega aquilo que ele está esperando, você gera o quê? Uma satisfação. E qual que é o segredo de hoje? Você entregar a leitura dele mais do que ele está esperando. E aí eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, porque quando eu falo você tem que entregar mais do que o cliente está esperando, não é para você ficar dando desconto, não é para você dando bônus, não é para você dar brinde, não é nada disso. É você criar na conversa de vendas o mais. É na conversa de vendas que você muda a percepção do seu cliente. Por quê? Porque preço é algo que é referência de mercado. É igual para todo mundo, é objetivo, é racional. R$ 600 é R$ 600. Agora, o que eu coloco dentro daqueles R$ 600 é subjetivo, é percepção individual. Então, qual que é o segredo da vendas hoje, né? De vendas hoje, ou da venda hoje? É você tentar entender na cabeça do seu cliente o que ele enxerga valor. E para isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um bom planejamento. O que é esse bom planejamento? Antigamente, para fazer um planejamento de vendas, você só queria saber do cliente, qual era a idade, quanto que ele comprava, o que ele comprava, quanto que você podia vender para ele. Hoje não, gente. Hoje o bom planejamento de vendas, ele é muito baseado em você entender bem a cabeça do cliente. O que ele faz, quais são os hobbies, o que ele lê, de que forma que ele se relaciona, quais são os lugares que ele está. É um mapeamento geral daquela pessoa. A partir disso, o que a gente faz? A gente começa na conversa de vendas, que vocês vão ver lá no treinamento, aqui eu não vou ter muito tempo para falar, a criar pontos de contato de valor na cabeça do cliente. O que é ponto de contato de valor? É desde o contato inicial
até o fechamento da venda ou do pedido, eu ir construindo uma conversa de valor. Como é o jogo do tabuleiro? O cliente, você vem preparado, entende o cliente, entende a cabeça do cliente, entende como que ele pensa, e aí aos poucos você vai criando um contato inicial bacana, com uma frase de impacto legal, né? Que dê um approach. Não dá para hoje nas conversas de venda, gente, você falar: "E aí, que jogo do Palmeiras ontem, hein, Alê?" Cara, quantos vendedores vão chegar para o Alê no dia seguinte, depois do jogo do Palmeiras, e vão falar: "Ô, que jogão do Palmeiras!" Ou seja, nesse momento, o cérebro do Alê entra no estado de alerta que a gente fala. Por quê? Porque ele sabe que está falando igual. E essa, assim, isso é uma coisa importante também, gente. Não tente fazer igual todos os vendedores façam. Saia dessa seara. Que nos meus treinamentos eu falo que é o povo da Guatemala. Então, você não pode ter discurso da Guatemala. Você tem que ter discurso de valor. O discurso da Guatemala é aquele: posso ajudar? Todo mundo faz igual. Então, não é isso. Imagina se nesse momento, ao invés do posso ajudar, eu chego aí para o Dimitrios e falo assim: poxa, Dimitrios, o que você está procurando aqui na nossa vitrine? Vamos supor que ele está numa loja de sapato. Ah, você está procurando um calçado para você ou para dar de presente para alguém que você gosta? Olha a diferença do posso ajudar, tá? A partir daí, você vai para uma sequência de perguntas. Para quê? Para entender do seu cliente, aquele cliente que você está conversando naquele momento, qual que é o problema que você tem que resolver. Para isso, existe uma técnica que chama Spin Selling, que é essa daqui que eu trouxe para vocês, que é um americano que chama Neil Recon, que desenvolveu, aonde você, por meio do problema que você levanta do seu cliente, você começa a oferecer o seu produto, entendendo que você começa o seu argumento de vendas em perguntas de benefícios, tipo: ah, e se eu te trouxesse uma proposta que fosse mais ou menos assim, ajuda? E se na proposta de venda que eu te fizer, eu conseguir resolver tais pontos? Faz sentido para você? Então, a gente começa a fazer a apresentação da proposta de valor em argumentos nos benefícios que o cliente enxerga. Vou dar um exemplo de seguro, né? Que eu brinco com a Lei, que eu falo que todo grupo tem alguém de seguro. Então, assim, o cara que vai vender seguro, ele não tem que vender seguro. Ele tem que vender paz de espírito, ele tem que vender confiança, ele tem que vender segurança, ele tem que vender o benefício que o cliente quer. O cliente nem sabe o que é seguro, gente. Ele não compra lá o número da pólice de seguro. Ele não compra o contrato, ele compra o que aquilo vai representar se acontecer alguma coisa que ele tem medo. Então, você tem que vender o quê? Paz de espírito, tá? E aí vem as objeções, né? Aí as objeções assim: ah, mas esse seu seguro está muito caro. Eu trouxe aqui 2 técnicas rápidas para falar de objeções. Então, primeira técnica é: transforme a objeção numa pergunta. Tipo: ah, tá bom, Priscila, mas o meu seguro tá caro em relação a qual que você pesquisou? Ou: poxa, Priscila, o que é caro no seguro para você? Quais são os benefícios que você está cotando que não está aqui na nossa pólice? Devolve o macaquinho para o cliente, porque quando você devolve o macaquinho para o cliente numa pergunta, quem faz uma pergunta, o outro tem que dar o quê? Uma resposta. E aí você vai fazendo 2, 3 perguntas, que a gente chama de perguntas de verificação, aonde efetivamente você vai entender por que ele falou que está caro. E pasmem, gente, na maior parte das vezes que as pessoas falam que o problema é preço, não é preço. 80% das objeções de preço não são de preço. Então, se você fizer uma pergunta, 2 perguntas, terceira pergunta, ele vai falar: ah, mas sabe o que é? Não é que está tão caro, mas é que desse jeito eu não consigo pagar. Pronto. A objeção era de condição de pagamento, não era de preço. Então, você tem que entender qual que é o real teor da objeção. E a outra técnica é colocar numa sequência de PNL, que é sente, sentiram, acharam. Sempre nessa ordem, tá? Você traz o cliente assim, ó, para o seu lado, joga ele na generalização e faz a resolução. É mais ou menos assim: poxa, Priscila, eu entendo como você se sente. Alguns clientes que cotaram esse tipo de seguro que você está me trazendo também sentiram que o custo era legal.
Porém, quando eu mostrei que além do que esse seguro oferecia, o meu tinha mais isso, aquilo outro, eles acharam que pela diferença de preço, a minha apólice está mais dentro daquilo que você precisa do que o outro seguro. Pronto, sentiram, acharam. Técnica, gente, a objeção é técnica, tá? E aí partiu para aquilo que eu gosto mais, né? Todo vendedor quer o quê? Fechar o pedido, fechar a proposta, né? Aí a gente parte para o momento do fechamento, que é o momento onde você tem que só estar atento. Eu falo que o momento do fechamento, para mim, é como um fruto. Se você tira ele antes do pé, na conversa de vendas, o fruto está verde, ele está amarrando na boca. Se você tira depois, o fruto apodrece na árvore. Então, é assim, ó, espera o momento certo para fechar. Presta atenção no movimento da conversa de vendas. Às vezes o cliente quer mais informação e você está na ansiedade de fechar, aí tirou o fruto verde. Ou às vezes o cliente já está querendo fechar e o vendedor está querendo continuar explicando. Aí você está com o fruto, né, já podre na árvore. Então, fechamento nada mais é do que um momento da conversa de vendas. Portanto, gente, na verdade, assim, o que é vender valor hoje? É você acreditar em você, não é no seu produto, ok? É primeiro em você. Óbvio que depois você tem que conhecer, entender e acreditar no seu produto para você transferir essa conexão para o cliente, mas principalmente acreditar no seu valor e criar as conexões corretas por meio de uma conversa de vendas estruturada e instrumentalizada, por isso que tem ferramenta, tá bom? Então, aqui eu estou falando de novo dos meus canais, se vocês quiserem, tem muito conteúdo gratuito, gente, mas muito, no YouTube, no Instagram. Se inscrevam lá, por favor, se vocês puderem, no meu canal do YouTube, porque vocês vão gostar. Toda quinta-feira a gente posta conteúdo novo, toda quinta, já faz 2 anos que eu estou com o canal no YouTube, então tem muita coisa de vendas lá que às vezes não está nem no curso, tá? Então, se vocês quiserem, fica aí o convite. E é isso. Maravilha, maravilha, Priscila. Parabéns, parabéns mesmo. Show de bola. Vamos marcar aí o nosso bate-papo também. Alexandre, a bola está com você. Vamos lá dar continuidade. Muito bom. Primeiro, agradecer você, Pri. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca no chat, a gente deixa lá para o final aí para as perguntas. E não sei se todos viram, mas eu já coloquei no chat, são 5 links para o treinamento completo da Priscila. Então, copia esses 5 links aí, deixa copiado em algum lugar para você. Cada link aí tem aproximadamente 40 minutos de aula e lá você vai ter muito mais do que você ouviu hoje, né? Então, eu gostei muito do exemplo aí, eu assisti o treinamento e é muito bom que quando você vai ouvindo a Priscila, quando a gente vai aprendendo, a gente pega algumas coisinhas. Achei muito legal que ela falou que o produto é o mesmo, mas o valor pode mudar de vez em quando, né? Um exemplo, né, Pri? Antigamente uma máscara dessas que a gente está usando agora custava 15 centavos, né? Eu estou dizendo de Europa, né? Custava 15 centavos. Hoje você acha até por 9 euros, né? Uma máscara do Homem-Aranha, uma máscara do Minion, enfim, floridinha, rosinha. Produto é o mesmo, só que o valor mudou completamente. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. Obrigado pelo aprendizado, obrigado pelo carinho e a minha gratidão por você é imensa aí pela sua primeira abordagem. Rubens, e só pelo tempo, é uma pergunta, não? Só se for bem breve, Rubens, que a gente precisa deixar os membros, os convidados se apresentarem, mas pode falar, pode falar. Priscila, sempre fantástico, obrigado por tudo. Eu vou te pedir permissão, se eu posso passar essa tua apresentação para o diretor da Seguros Unimed, na área de vendas, tá? E o Mauro, eu acho que você tem tudo a ver com o que eles fazem lá, são grandes amigos, eu espero que você tenha sucesso.